Olá, amigos do Frontcast. Eu sou o professor Edgar Manioto e quero falar com vocês hoje sobre os mísseis antinavio dos Houthis. Pessoal, vocês devem ter acompanhado, inclusive foi feita uma live quinta-feira, ontem à noite, quinta-feira, aqui no canal, onde nós tratamos justamente da recente resposta do governo americano e dos ingleses junto com a coalizão que eles formaram ali, né? Principalmente de países europeus, mas também com o Bahrein e as Ilhas Seychelles, contra os Houthis, que têm realizado uma série de ataques ali na região do Mar Vermelho. Então eles fizeram uma coalizão justamente para repelir esses ataques. E ontem, quinta-feira, né, eles realizaram então uma série de ataques nesse dia 11 contra posições no Iêmen. Né? Essas posições atingiram uma base militar perto do aeroporto de Sanaa, outra perto do aeroporto de Taiz, que são bases militares que ficam associadas a esses aeroportos. São uma base naval em Roder e uma base naval em Rajah, né? E outras bases ali nas regiões de Rajah. Bom, tendo em vista esses ataques e tendo em vista os próprios ataques dos Houthis a navios ali na região do Mar Vermelho, nós vamos então, neste vídeo, comentar quais são os meios militares, né, que os Houthis têm para realizar este tipo de ataque. Bom, essa é a região da conflagração atual. Aqui ao sul vocês podem ver aí o Iêmen, no sul aí da Arábia Saudita. Esse país anteriormente já esteve dividido em dois, né? Um comunista e outro capitalista, e é exatamente por isso que ainda existem mísseis soviéticos sendo utilizados nessa região, ainda que a gente não saiba se esses mísseis estão operacionais ou não, e alguns deles inclusive são às vezes modernizados usando kits iranianos. Essa região sul da Península Arábica, onde está localizado o Iêmen, ela é bem próxima, então, da África. Então a gente vê como ela está muito próxima do chamado Chifre da África, essa região onde você tem a Eritreia, o Djibouti e a Somália. Inclusive é uma região que geralmente tem muita pirataria, essa região aí da Somália. Já é uma região bastante perigosa. Até porque essa região passa cerca de 15% do tráfego marítimo, né? Então os navios vêm ali pelo Golfo de Aden, né? Adentram ali o Mar Vermelho e depois passam pelo Canal de Suez em direção à Europa, né? Com mercadorias ali em direção à Europa. Tanto é que desde novembro, quando começou esses ataques, né, dos Houthis contra embarcações, né? Ao todo foram 27 ataques deles contra embarcações. O canal de Suez já perdeu 40% da sua receita. Então a gente pode imaginar que os egípcios também não estão muito felizes com estes ataques, né? E aqui no norte você tem, né, Israel. Bom, esse é o estreito ali, o estreito de Bab el-Mandeb, né, que fica ali entre o Iêmen de um lado e o Djibouti do outro. Então você vê que, né, é uma passagem, né, bastante estreita, né, como o nome já diz, né? Você tem aqui uma ilha, uma penínsulazinha dentro da península, né? Então por essa região passa aí cerca de 15% do comércio marítimo mundial. Então por isso que é uma região bastante disputada, e se você embarga essa região há uma perda econômica muito grande. Muito para Israel também, porque Israel tem um porto aqui, Porto de Eilat, no sul aqui de Israel, né? Você tem uma figura aqui do lado desse porto. Então justamente um dos objetivos, né, é comprometer então, né,
que essas embarcações, principalmente israelenses, cheguem ao porto de Eilat. Só que com isso você gera também, né, uma perda enorme para outras nações, né, desse comércio mundial que é colocado em risco. Então, por isso, os norte-americanos e britânicos, principalmente, liderando uma coalizão de outros países, né, no qual, por exemplo, o Bahrein faz parte, o único país árabe que faz parte, mas também as Ilhas Seychelles, e os outros é a Austrália e países europeus, né, empreenderam esses ataques ontem, né, no dia 11, quinta-feira, contra posições Houthis no Iêmen. Mas vamos lá, quais são os meios que os iemitas têm para fazer esses ataques contra navios, né? Então, eles têm esses mísseis balísticos anti-navios, que usam principalmente aí orientação infravermelho. Então, você tem esse primeiro míssil aqui, o Morid, né? Ele é um míssil de origem soviética, que foi modernizado aí usando tecnologia iraniana, né, para que ele possa ser então para a sua orientação, né, para o alvo com tecnologia iraniana. Não se sabe aí o alcance desse míssil, né? E na verdade esses mísseis é muito difícil saber, inclusive, se eles estão operacionais ou não, que são mísseis que restaram da era comunista, né, quando o Iêmen estava dividido em dois países e um era comunista, então várias armas soviéticas dessa época restaram ali na região. Esse segundo míssil, o Azef, é um míssil de fabricação iraniana, tá? É um míssil antinavio de fabricação iraniana, e ele tem um alcance aí de uma faixa de alcance de 450 km. O terceiro é o Tankel, né, que também é um míssil iraniano, uma versão antinavio do Raad 500, né? O segundo era uma versão antinavio do Fateh 313, com cerca de 500 quilômetros aí de... me perdi aqui, desculpa. Com cerca aí de 500 quilômetros de alcance. O quarto míssil, né, é o Falek, né? Esse míssil ele tem uma característica: enquanto o segundo, o Azef, e o terceiro, o Tankel, são de fabricação iraniana, o quarto, o quinto e o sexto míssil, eles são de fabricação local, então eles são fabricados no próprio Iêmen pelos Houthis a partir de kits, né, de produção aí, principalmente os kits de orientação, né, iranianos, né? Então os Houthis conseguem então produzir esses mísseis, o Falek, o Al-Baha Al-Hama e o Mayum. Podem inclusive notar que são mísseis com alcance muito menor, ó. O Falek tem 140 km, não se sabe o alcance do Al-Baha Al-Hama e nem do Mayum, mas eu levanto aqui a hipótese que são mísseis também fabricados pelos Houthis. Esses o alcance deles não deve ser muito superior aí aos 140 km, 130, 150 km, são mísseis mais simples. Enquanto os mísseis já fabricados pelos iranianos, ó, chegam a 500 e 450 km. Esses dados foram tirados então do site Militar Balance, da onde nós retiramos esse infográfico, vai estar aí depois na descrição, tá? Depois você tem um outro grupo aqui de mísseis, tá? Também aí retirado do site Militar Balance. São esses mísseis agora, tá? São mísseis antinavio de cruzeiro. Então você tem o primeiro, é um míssil soviético, novamente, o Rubez, né? É um míssil soviético. Então esses mísseis estão lá, que são os estoques, né, de armamentos iemitas antes, né,
da Guerra Civil, quando haviam então dois países ali. Ele tem cerca de 80 quilômetros, né? E é teleguiado por radar. Você tem então o Al-Mabab primeiro, né? Que é uma derivação do C-801 chinês, né? Com 40 quilômetros, e orientado também por radar. Então, um soviético e um chinês. E de acordo com os especialistas, não se sabe até que ponto esses mísseis realmente estão operacionais, né? Se vê muito eles nos desfiles, né, que eles realizam, até porque eles têm um tamanho assim bastante robusto, mas não se sabe o quanto eles estão operacionais, né? Aí você tem o terceiro, o Al-Mabab II, né, que é de fabricação iraniana, né, e alcança até 300 quilômetros, orientado por radar. Você tem o quarto, que é o Sayad, né, que é uma versão do antinavio Pavet 351, também de fabricação iraniana, com 800 quilômetros. E aí você tem então o Quds Z, que é também uma derivação do Pavet 351 iraniano, antinavio iraniano, com cerca de 800 quilômetros. E por fim você tem o Segil, também iraniano, com 180 quilômetros. Não se sabe aí que tipo de orientação ele usa, né? Então você vê que eles possuem aí uma série de mísseis antinavios, né? Os Houthis, capazes realmente ali de causar muitos estragos e de impedir a navegação pela região, né, aqui do Mar Vermelho, do Golfo de Aden, que precisa ser toda ali através, né, desse estreito de Bab al-Mandeb. E realizando esses ataques, né, você impede aqui praticamente o uso do canal de Suez, provocando grandes perdas financeiras ali, né, para a administração do canal de Suez em termos de receita, mas causando também interrupção de quase 15% do tráfego marítimo mundial. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra ontem, né, no dia 11, quinta-feira, responderam com uma série de ataques ao Iêmen, né, aos Houthis. Os Houthis prometeram, né, a revidar esses ataques. Tudo indica, mas ainda não é uma informação que a gente possa aqui realmente bater o martelo e dizer que ela é exata, que pelo menos um navio americano tenha saído danificado e que em algumas regiões, principalmente ali no Iraque, tenha havido também que milícias, né, tenham feito ataques a bases ou mesmo a embaixada iraquiana. Mas por enquanto essas informações ainda a gente não pode atestar firmemente que essas informações sejam todas elas verdadeiras. A gente está acompanhando ainda. Eu espero que, né, vocês tenham aproveitado esse vídeo, né? Vai ter o link aí na descrição de um artigo justamente desse site Balanço Militar em inglês, onde vocês vão poder ler um pouquinho mais sobre essa questão dos mísseis sendo utilizados pelos Houthis. Bom, então este é o Frontcast, ficamos por aqui com esse breve vídeo. Não deixem de fazer aí aquele pacote, né, youtubístico de sempre, deem um like, façam um comentário, façam as suas perguntas, e cliquem no sininho para receber as atualizações do canal, que isso é muito importante para a gente, tá bom? E deixem sempre os seus comentários, e as suas considerações sobre o trabalho que a gente está realizando aqui, pois é importante essas considerações para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho cada vez mais. Este é o Frontcast, tenham uma boa sexta-feira para todos. E não se esqueçam, hoje às 21 horas, dia 12, sexta-feira, teremos a presença do Edilson Pinto, do site Plano Brasil,
um site especializado em defesa geopolítica, onde ele vai falar para a gente sobre a tecnologia de mísseis e drones do Irã. Então, muito a ver com esse vídeo. Vocês não podem perder essa live hoje aqui no Frontcast às 21 horas. Até, pessoal!